Olá, meus caros colegas, eu estou aqui nessa série de vídeos que eu quero começar a fazer com vocês sobre o destaque de alguns estudos que eu vi, acompanhei e estou me aprofundando que foram apresentados no Brain 2024, o maior congresso de neurociências do Brasil realizado nesse ano no Rio de Janeiro, há mais ou menos 3 semanas. E um dos estudos que eu trouxe no grupo de WhatsApp, para quem está seguindo o link que está na minha bio, tem acesso a esse estudo e a outros tantos. Um dos estudos que eu destaquei por lá, eu resolvi montar uma breve apresentação aqui para vocês, para a gente discutir de forma mais ampla sobre a diferenciação entre demências frontotemporais e fenocópias de demências frontotemporais. Mas afinal de contas, o que seriam fenocópias de demências frontotemporais? São quadros clínicos que têm a sintomatologia clínica, a sintomatologia cognitiva de um paciente de demência frontotemporal, mas os exames anatomofisiológicos, os exames de neuroimagem, os biomarcadores não apontam ainda nessa direção. Então, ele tem toda a clínica de um paciente com uma demência frontotemporal, especialmente a variante comportamental, mas ele não tem a apresentação biológica da doença manifestada. Então, hoje a gente classifica esse tipo de paciente como se ele tivesse uma fenocópia de uma demência frontotemporal. Então, eu vou trazer para vocês aqui alguns estudos que destacam quais ferramentas da avaliação cognitiva podem ser úteis para a gente poder diferenciar o paciente que realmente tem uma demência frontotemporal, que tem uma probabilidade maior de ter uma DFT, de um paciente que tem uma fenocópia, que tem uma apresentação clínica muito similar a uma DFT, mas biologicamente a gente não pode pensar que ele seja um paciente com uma demência frontotemporal. Então eu vou trazer alguns estudos, como por exemplo esse aqui, publicado nesse ano de 2024 na Psychogeriatrics, que é a revista da Sociedade Japonesa de Psicogeriatria, que reuniu pesquisadores holandeses para verificar quais tarefas cognitivas são mais sensíveis para fazer essa diferenciação. Mas antes de entrar nesse estudo, eu quero trazer outros dois recortes de estudos brasileiros, estudos relacionados ao médico brasileiro, foram feitos por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, como o professor Leandro Cruz de Souza, professores do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, como a doutora Sônia Bruck, o doutor Leonel Takada e o doutor Ricardo Nitrini, que reuniram forças e fizeram uma pesquisa junto a neurologistas, psiquiatras, e clínicos gerais sobre quais seriam as principais características e desafios que eles enfrentam no dia a dia na determinação diagnóstica de pacientes com uma possível demência frontotemporal. É um estudo que foi publicado no ano passado, numa revista brasileira, Arquivos de Neuropsiquiatria, e esse estudo revela algo bem importante para a gente, para nós que estamos na linha de frente da avaliação. Ele aponta o seguinte, então foi feita uma pergunta, entre tantas outras, como essa aqui, por exemplo. Na sua opinião, quais são as três principais doenças, os três principais diagnósticos que mais trazem desafios para o diagnóstico diferencial de uma demência frontotemporal? Quais são os quadros mais importantes para estabelecer esse diagnóstico diferencial? E os médicos ouvidos pela pesquisa elencaram diversas condições, mas as mais comuns são condições psiquiátricas, como, por exemplo, o transtorno bipolar, a esquizofrenia de início tardio e a depressão maior. Essas três condições associadas à demência por Corpus de Levy são condições que mais geram dificuldades para estabelecer diagnósticos diferenciais quando a gente leva em consideração apenas a clínica, a apresentação sintomatológica desses pacientes. Ou seja, um paciente idoso que tem um transtorno bipolar ou uma esquizofrenia de início tardio pode ter uma clínica muito parecida com um paciente que esteja iniciando uma demência frontotemporal. Esse diagnóstico diferencial ele é desafiador, mas ele é muito importante para o estabelecimento da intervenção que vai se seguir à avaliação.
Então a gente percebe, por exemplo, que entre os neurologistas ouvidos na pesquisa, 40 e quase 42% deles acreditam que a diferenciação entre demência frontotemporal e o transtorno bipolar seja o principal desafio na clínica. 38,6% acreditam que o principal diagnóstico diferencial é entre DFT e a demência por corpus de Levy. E 22, quase 23% dos neurologistas consultados apontam que um diagnóstico diferencial desafiador é entre a demência frontotemporal e um idoso que inicia uma esquizofrenia de forma tardia na vida. Então a gente percebe que a demência frontotemporal e sua apresentação clínica, ela pode se confundir muito com as apresentações clínicas de vários transtornos neuropsiquiátricos. Com base nisso, voltando àquele estudo que eu apresentei para vocês há uns minutos atrás, da Sociedade Japonesa de Psicogeriatria, né, feita por pesquisadores holandeses, esse estudo nos mostra o seguinte, que em uma série de tarefas que esses pesquisadores fizeram para poder diferenciar um paciente com uma DFT real daquele paciente que apresenta uma fenocópia da DFT, ou seja, retomando aqui, ele tem a clínica, ele tem a sintomatologia clínica parecida com um paciente com DFT, mas não tem nenhum suporte biológico anatômico para confirmar o quadro. Eles então pensaram em uma série de ferramentas para tentar ver qual seria a ferramenta mais específica e mais sensível para ajudar nesse diagnóstico diferencial. Fizeram aplicaram alguns instrumentos com os informantes, com pessoas que convivem próximas a esses idosos com essas sintomatologias clínicas, aplicaram inventários de comportamento, aplicaram inventários de comportamentos compulsivos e ritualísticos, inventários que focam justamente em sintomas clínicos importantes na verificação da demência frontotemporal. E a gente percebe que esses instrumentos, esses questionários aplicados com os informantes não foram muito bem sensíveis para podermos diferenciar uma fenocópia de um paciente com uma real demência frontotemporal. As médias de resultados foram muito parecidas nesses questionários, nesses inventários de comportamentos próprios da demência frontotemporal. Então, eles não foram muito úteis para a gente poder fazer essa diferenciação. O que foi útil, segundo a pesquisa dos médicos holandeses? Foram úteis duas ferramentas. Uma chamada MADRS, que é a escala de depressão Montgomery, uma das mais utilizadas no mundo. É uma escala de depressão que não é de autorrelato, ou seja, não é o paciente que preenche, é um relato do clínico, do profissional que está avaliando esse paciente, a partir do seu julgamento clínico sobre aquele paciente. Ele estabelece uma pontuação e essa pontuação vai classificar a depressão entre uma sintomatologia mínima ou ausente até uma sintomatologia grave. Esse julgamento clínico do profissional a partir da escala Montgomery de depressão foi útil para fazer a distinção entre um paciente que cursa com uma DFT e um paciente que tem uma fenocópia de DFT. A gente percebe por essa ilustração aqui à direita que os pacientes com uma DFT real tendem a apresentar pontuações mais baixas em relação à sintomatologia depressiva do que os pacientes que apresentam uma fenocópia. Essa fenocópia, retomo aqui, pode ser uma condição neuropsiquiátrica que esteja ali justificando a ocorrência dos sintomas depressivos. Então, a escala de depressão, a partir do julgamento do clínico, foi um ponto diferencial aqui importante. E outro ponto diferencial foi a aplicação de uma ferramenta de cognição social, especificamente aqui falando a Ekman Face Test, que é uma tarefa de reconhecimento de expressões emocionais a partir da face humana. É uma tarefa que apresenta, como o próprio nome diz, 60 faces. São 60 faces que vão trazer ali pelo menos 6 emoções distintas. Cada emoção vai ser representada por 10 faces.
e o paciente vai ter que, a partir do seu confronto visual com a face, determinar qual é a emoção que aquela face está expressando. E a gente percebe nesse gráfico, de fato, que os pacientes com fenocópias de DFT, ou seja, com outras apresentações biológicas, mas com a clínica parecida com a demência frontotemporal, tiveram acertos maiores, tiveram médias de acertos mais intensas, mais significativas do que os pacientes com uma real demência frontotemporal. Isso quer dizer que, a priori nesse estudo, o paciente com uma DFT de fato clínica e biologicamente constatada pode ter mais dificuldade de reconhecimento emocional a partir da expressão facial humana. Tem um outro estudo publicado no ano passado por pesquisadores brasileiros, aqui entre eles o professor Paulo Caramelli, da Federal de Minas Gerais, e o professor Leonardo Cruz de Souza, que é uma das maiores referências no mundo no estudo das demências frontotemporais. Esse estudo brasileiro, ele mostra um aprofundamento na avaliação da cognição social nesses pacientes com demência frontotemporal. O que ele aponta para a gente? Né? Foram feitas avaliações cognitivas, especificamente de cognição social, em pessoas saudáveis, aqui representado pela amostra controle, a cor verdinha nos gráficos, pessoas que receberam um diagnóstico de transtorno bipolar do tipo 1, representadas pelas cores azuis aqui no gráfico, e pacientes com uma demência frontotemporal variante comportamental, diagnosticado de fato, aqui representado nos gráficos pela cor lilás. E o que foi observado em termos de desempenho desses pacientes? A gente percebe que todos eles foram submetidos à mesma bateria de cognição social, de avaliação da cognição social, bateria essa que contempla tarefas de reconhecimento emocional em expressões de faces humanas e tarefas de detecção de gafes, de mal-entendidos a partir de uma história fictícia, sendo a mais popular delas o FUPA. Foi feito um FUPA modificado, um FUPA de 10 histórias, sendo algumas contendo algum tipo de gafe, algum tipo de mal-entendido na comunicação, e outras neutras, outras sem essa gafe presente na história. O que foi possível perceber? Que a detecção o reconhecimento de expressões emocionais na face humana não foi muito útil para fazer a diferenciação das médias de desempenho entre pessoas saudáveis, pessoas com diagnóstico de demência frontotemporal e pessoas com diagnóstico de transtorno bipolar. As médias foram muito próximas entre esses três grupos. Agora, quando a gente olha para o FUPA, para a tarefa de detecção de gafes, de reconhecimento e detecção de gafes, a gente percebe que já houve uma diferenciação maior. Enquanto pessoas saudáveis detectaram, tiveram pontuações totais maiores na FUPA do que os outros grupos, quando a gente olha especificamente para a detecção da gafe, ou seja, o quanto que essas pessoas foram capazes de dizer que sim, que havia algum tipo de gafe ou algum tipo de mal entendido numa história que realmente tinha essa questão envolvida, a gente percebe uma diferenciação já significativa das médias de acertos entre os pacientes bipolares, que estão aqui mais em cima, e os pacientes com uma demência frontotemporal variante comportamental. Em resumo, tanto no estudo feito pelos pesquisadores holandeses, quanto nesse estudo feito aqui no Brasil, a gente percebe o quanto que aspectos de cognição social podem ser determinantes para fazer essa diferenciação diagnóstica, que às vezes é muito desafiadora se a gente for olhar apenas pela clínica. A clínica pode confundir muito um paciente neuropsiquiátrico de um paciente com uma real condição neurodegenerativa. Especialmente aqui, no estudo brasileiro, a detecção de um mal-entendido na comunicação, a detecção de um mal-entendido em uma história social pode ser o grande ponto de diferenciação diagnóstica de um paciente psiquiátrico para o paciente com uma demência frontotemporal. Assim eu resumo aqui para vocês o principal ponto aqui da minha fala, que avaliar cognição social no contexto do envelhecimento é fundamental
e é algo que vai qualificar o nosso raciocínio clínico na avaliação neuropsicológica.